A Bíblia que você conhece não é a única que existiu. Existiram outros textos, alguns com frases atribuídas a Jesus, que não estão em nenhum dos evangelhos. Alguns foram lidos dentro de igrejas, durante séculos, como se fossem escritura. Um deles foi citado dentro da própria Bíblia, e ainda assim ficou de fora. Então a pergunta é inevitável: quem decidiu o que entra e o que fica de fora? Foi uma reunião secreta? Uma decisão política? Ou algo muito mais complexo? Fica até o final, porque a resposta não é a que você imagina, e também não é a teoria conspiratória que te contaram. O processo, o que realmente aconteceu antes de falar dos livros excluídos, precisamos destruir o maior mito sobre esse assunto. Não foi o Concílio de Nicéia, em 325, e líderes da igreja se reuniram, mas não para decidir quais livros entrariam na Bíblia. Isso simplesmente não aconteceu. O que estava em debate ali era a natureza de Cristo. O cânon bíblico nem estava na pauta. A formação do Novo Testamento foi muito mais lenta, muito mais orgânica, muito mais humana. Por quase 300 anos, comunidades espalhadas pelo mundo romano leram, copiaram e compararam textos. E pouco a pouco, perceberam um padrão. Alguns textos resistiam, outros não. E 3 critérios começaram a se destacar. Apostolicidade. Foi escrito por um apóstolo, ou alguém próximo a um. Catolicidade. Era aceito por várias comunidades, ou só por um grupo isolado. Ortodoxia. Ensinava o mesmo que os apóstolos ensinaram, ou algo diferente. Esses 3 critérios explicam quase tudo, mas o mais interessante é o que ficou de fora. E o Evangelho de Tomé, as palavras perdidas em 1945. Um camponês egípcio estava cavando a terra, quando encontrou um jarro selado. Dentro dele, 13 manuscritos, enterrados por mais de 1.600 anos. Um deles era algo inesperado, o Evangelho de Tomé. Mas ele não é um evangelho comum. Não tem história, não tem milagres, não tem cruz. Só frases. 114 ao todo. E cada uma começa assim. Jesus disse. Algumas são familiares. Bem-aventurados os pobres. Não se pode servir a 2 senhores. Mas outras nunca apareceram na Bíblia. Corte um pedaço de madeira, e eu estou ali. Levante uma pedra, e você me encontrará. E uma afirmação ainda mais estranha. Quem entender essas palavras não provará a morte. Isso muda completamente o tom. Não é sobre fé em um evento histórico. É sobre conhecimento secreto. E é exatamente por isso que o texto foi rejeitado. A maioria dos estudiosos concorda. Ele foi escrito tarde demais, provavelmente no século II, e reflete ideias gnósticas, onde a salvação vem do conhecimento escondido, não da cruz. Mas aqui está o detalhe inquietante. Mais de 50 dessas frases têm paralelos diretos com os evangelhos. Então, a pergunta permanece: esse texto copiou os evangelhos? Ou preservou tradições que ficaram de fora? E isso ainda está em debate. Mas o próximo livro vai ainda mais longe. 2. O livro de Enoque, o texto que a Bíblia cita. Existe algo dentro do Novo Testamento que a maioria das pessoas nunca percebe. Uma carta, curta, escrita por Judas. E nela há uma citação. Não dos Salmos, não de Isaías, mas de um livro que não está na Bíblia. O livro de Enoque. A citação é direta, diz palavra por palavra, e esse livro ainda existe. E o que ele descreve é completamente fora do comum. 200 anjos desceram à terra, se uniram com mulheres humanas e tiveram filhos. Mas esses filhos não eram normais, eram gigantes. E segundo o texto, eles consumiram tudo: animais, plantações e depois, humanos.
Mas não parou aí. Esses anjos ensinaram coisas proibidas: armas, astrologia, manipulação da natureza, conhecimento oculto. Agora compara isso com Gênesis capítulo 6. A Bíblia menciona esse evento em apenas 4 versículos, sem explicar quase nada. O livro de Enoque dedica capítulos inteiros, explica nomes, eventos, consequências. Então, por que ficou de fora? Simples, não foi escrito por Enoque. Foi composto séculos depois. E sua visão do mundo era complexa demais, especulativa demais. Mas aqui está o detalhe mais intrigante. Esse livro nunca desapareceu. Ele foi preservado inteiro pela Igreja Ortodoxa Etíope, uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Ou seja, para alguns cristãos, ele nunca deixou de ser escritura. E isso levanta outra pergunta: quantas versões do cânon existiram ao longo da história? Mas tem um caso ainda mais curioso. Um livro que quase entrou. Quase. 3. O Pastor de Hermas. O livro que quase foi Bíblia. Esse aqui chegou muito perto. Muito. O Pastor de Hermas era extremamente popular nos primeiros séculos. Lido nas igrejas, copiado, distribuído. Alguns líderes o consideravam inspirado. E tem um detalhe que muda tudo. Ele aparece dentro de um dos manuscritos bíblicos mais antigos do mundo, o Codex Sinaiticus, logo depois do Apocalipse. Faz como se fosse parte da Bíblia. O livro conta a história de um homem chamado Hermas. Ele recebe visões. Uma figura que representa a igreja aparece para ele. Um anjo, em forma de pastor, transmite mensagens. O texto fala sobre arrependimento, perdão, vida moral. Então por que não entrou? Porque era novo demais. Simples assim. Foi escrito no século II. E as pessoas da época sabiam disso. Sabiam quem escreveu. E isso quebrava o critério principal. Não era apostólico. Não vinha de alguém ligado diretamente aos apóstolos. A decisão não foi teológica. Foi histórica, cronológica. Mas isso não muda o fato. Ele esteve dentro de uma Bíblia antiga. Por pouco, não ficou. Mas o próximo caso foi rejeitado por um motivo bem diferente. 4. Era o Evangelho de Pedro. O texto que foi proibido por volta do ano 200, um bispo chamado Serapião visitou uma igreja e descobriu que eles estavam usando um texto, o Evangelho de Pedro. No início, ele não viu problema, mas depois resolveu ler. E mudou de ideia imediatamente. Escreveu uma carta proibindo o uso. Por quê? Porque o texto ensinava algo perigoso. Que Jesus não sofreu de verdade. Que a dor era só uma aparência. Uma ilusão. E isso tem nome: docetismo. E contradizia completamente o que os apóstolos ensinavam. Que Jesus foi humano, que sofreu, que morreu. Mas isso não é nem a parte mais estranha. O fragmento que sobreviveu descreve a ressurreição de um jeito surreal. Uma cruz sai da tumba, sozinha, e fala. Uma voz pergunta: "Você pregou aos que dormem?" E a cruz responde: "Sim." Isso não aparece em nenhum evangelho canônico, e foi exatamente por isso que o texto foi rejeitado. Não por medo, mas porque foi lido e considerado inconsistente. Esses livros não foram destruídos, não foram apagados. Eles sobreviveram. Foram copiados, preservados, enterrados e redescobertos. Hoje, você pode ler todos eles. A pergunta não é: o que esconderam de você? A pergunta real é outra. Depois de ler esses textos, você entende por que alguns ficaram de fora? O processo não foi perfeito, mas também não foi aleatório. Foi lento, disputado e baseado em critérios claros. E talvez a pergunta mais importante de todas seja: se você estivesse lá, quais livros você escolheria? E por quê?